Oi, gente! A paz do Senhor. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu vou pedir pra você ficar muito no gostei, porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoe a sua vida, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre minha rotina, me siga no Instagram. Vou deixar linkado aqui no bloco de informações, ok? Então, gente, eu vim compartilhar com vocês aqui algo, né, o qual eu vivi, que eu passei, e Deus me estou muito no meu coração de vir aqui compartilhar com vocês. Bom, gente, eu tive uma infância muito difícil, uma adolescência muito, assim, atribulada, sabe? Eu não nasci num lar cristão, não tive, né, esse privilégio de nascer num lar cristão, e eu não tive pai, né? Logo assim, quando eu nasci, meu pai ele já era falecido. E então eu fui criada somente pela minha mãe. Então minha mãe, ela foi o meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. E a minha mãe, ela teve uma infância não tão boa e uma adolescência também não muito boa. E tudo aquilo que ela não teve, tudo aquilo que ela recebeu dos seus pais, ela passou para os filhos, sabe? Ela deu aquilo que ela tinha aprendido e recebido dos seus pais. Ela passou para os seus filhos. E a minha mãe, ela nasceu e foi criada na roça. E minha mãe começou a trabalhar muito desde nova. Minha mãe já com 12 anos, ela já trabalhava fora, sabe? Ela já trazia o sustento para dentro de casa. Naquela época é tudo muito difícil mesmo. A minha mãe não teve os seus pais ali para instruir ela acerca das coisas, sabe, para orientar ela acerca do que ela devia fazer, como ela deveria agir, proceder mediante a sua vida. Ela não teve, meus avós não foram os pais presentes na vida da minha mãe. E minha mãe, ela hoje é uma pessoa que ela é muito fechada, sabe? Ela não é uma pessoa que ela compartilha os seus sentimentos, aquilo que ela tá sentindo dentro dela. Ela não costuma dizer, ela mal fala, sabe? Sobre o passado dela, sobre a infância, sobre a adolescência, aquilo que ela viveu. Porque eu creio que foi uma experiência tão ruim, porque eu sinto isso, sabe? Por mais que ela não fale, eu sinto isso de que foi algo ruim que ela viveu, que ela passou, e é por isso que ela não gosta de falar, não gosta de compartilhar. Eu já cansei de diversas vezes perguntar a ela, né, a respeito do passado, sabe, do que aconteceu, mas ela nunca gosta, né, de falar a respeito do assunto, e eu sempre respeito, porque eu creio que aquilo ali deva ferir muito ela, deva machucar muito ela ainda. A minha mãe, ela não é cristã, ela ainda não está nos caminhos do Senhor, mas eu creio, tenho fé que no tempo determinado por Deus, Deus vai resgatar minha mãe, Deus vai salvar minha mãe, porque eu creio na palavra do Senhor quando diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por minha mãe não ter tido tudo isso dos seus pais, sabe? Ela não ter alguém que a instruísse, que a valorizasse, a que desse amor, sabe? Carinho, atenção, tudo que ela merecia. O que ela não teve, ela passou para nós filhos. E assim, eu não vou falar muito a respeito da minha infância, porque na infância eu não lembro muita coisa da minha infância e eu também não entendia muito, sabe? Não compreendia, não tinha discernimento ainda a respeito dessa questão do amor, sabe? De dar atenção, de dar carinho. Eu não tinha ainda esse discernimento. Mas a partir da minha adolescência, a partir dos meus 12 anos de idade em diante, eu passei a ter essa necessidade, sabe, de ter alguém ao meu lado, de me instruir acerca das coisas, de me orientar acerca das coisas, para ter assim, um ombro amigo, sabe? Eu gostaria que minha mãe fosse a minha melhor amiga, sabe? Onde eu pudesse conversar, compartilhar, sabe? Angústias, tristezas, alegria. Só que eu não tive isso, eu não tive. E eu cresci com uma mágoa muito grande dentro do meu coração, sabe? Por não ter recebido isso, por não ter uma mãe o qual eu imaginei na minha mente, sabe? Uma mãe carinhosa, uma mãe zelosa, uma mãe que sentasse comigo com toda a calma, com toda a paciência e me instruísse acerca das coisas, sabe? Me falasse a respeito das coisas e tivesse ali pronta a me ouvir, a me aconselhar. E eu não tive isso da minha mãe, então eu cresci com essa ausência, sabe? Com essa falta de amor, de carinho, de atenção, de alguém para conversar, de alguém para me instruir. Eu não tive isso. E eu tinha uma mágoa, sabe, no meu coração.
E foi difícil eu identificar, gente, que eu tinha essa mágoa no meu coração. Sabe, é até difícil pra mim falar a respeito disso, porque foi algo que eu tive que vencer. E eu senti essa mágoa, mas eu não reconhecia que eu tinha essa mágoa, sabe? Eu achava que eu não tinha essa amargura no meu coração em relação à minha mãe. E Cristo abriu o meu entendimento de que eu tinha uma mágoa em relação à minha mãe quando eu fui fazer um curso com meu esposo. O nome do curso era Casados para Sempre. E nesse curso eles falam a respeito de várias coisas, né, voltado ao casamento. Mas tem uma parte nesse curso, eu não sei se todos são assim, mas o curso que eu fiz, no lugar que eu fiz, eles trabalhavam dessa forma. Então chega uma parte do curso em que eles dão uma pedra, sabe? E aquela pedra ali simboliza algo que você tenha dentro de você, sabe? Uma amargura, uma tristeza, algo que está lá guardado e de que você precisa liberar o perdão. Então eles deram aquela pedra, sabe, como sinônimo dessa mágoa, dessa tristeza, disso que você estava sentindo. E você levava para casa essa pedra e você ia refletir a respeito daquilo ali. Então, gente, foi quando Cristo falou comigo, sabe, fez eu meditar e analisar, porque eu comecei a pensar de quem que eu tenho mágoa? Quem que me feriu, Senhor? Eu tenho ressentimento por alguma pessoa, porque eu achava que eu não tinha ressentimento. Mas devido a esse exemplo, sabe, a eles falarem a respeito disso, do perdão, sabe, se nós tínhamos algo para liberarmos, e Deus fez com que eu entendesse de que havia uma mágoa dentro do meu coração por conta disso, sabe? Por eu não ter tido uma mãe como eu gostaria de ter tido, por eu não ter uma amiga, por eu não ter uma mãe que me instruísse, que me orientasse acerca das situações. E havia essa mágoa dentro do meu coração a respeito da minha mãe. E Cristo fez eu entender de que havia essa mágoa e de que eu tinha que liberar esse perdão. Eu tratava minha mãe bem, nunca tratei a minha mãe mal, mas eu sei que havia uma indiferença, sabe? Havia uma indiferença entre mim e minha mãe. É difícil falar sobre isso, gente, porque foi bem difícil pra mim, sabe? Eu tive uma adolescência muito complicada, sabe? Eu tive uma mãe que sempre lançava as palavras negativas, sabe? Palavras de maldição. E hoje eu entendo, sabe? Hoje eu entendo, gente, de que o que agia na minha mãe não era minha mãe, sabe? É onde, como a Bíblia fala, né, que a nossa carne não é contra... A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então Cristo fez eu entender que o que agia na minha mãe não era da minha mãe, era algo espiritual. E Deus fez com que eu entendesse que aquelas palavras que ela lançava sobre mim, de maldição e de tantas outras coisas, que aquilo ali era algo maligno, que estava sendo manifesto sobre a vida dela e que não era ela. Porque minha mãe me amava, do jeito dela, mas ela me amava, sabe? Cristo fez eu entender isso. E eu vejo essa necessidade, gente, de eu liberar o perdão, sabe? E no dia eu entreguei a pedra, eu não falei nada, porque você entregava a pedra e falava, né, quem você perdoava. Mas eu falei no íntimo da minha alma, sabe, comigo e com Deus. Eu falei, Deus, Espírito Santo, que eu venha liberar o perdão, Senhor. Que toda mágoa e que toda tristeza, Deus, que eu tiver referente à minha mãe, Senhor, que o Senhor venha arrancar agora. Toda tristeza, Jesus, toda amargura, Senhor, tudo aquilo que está guardado no meu coração, Senhor, já de muito tempo, Pai, que o Senhor venha retirar hoje do meu coração. E eu fiz essa oração com Deus, sabe?
E naquele momento eu senti muita paz vindo do Senhor, muita paz. Porque essa tristeza que eu tinha em relação à minha mãe, isso me impedia de muitas das vezes ir visitar ela, sabe? De estar mais presente com ela. Eu não conseguia ficar muito tempo, sabe, perto da minha mãe, porque havia um incômodo muito grande por coisas passadas, por coisas que eu vivi, sabe? E aquilo ali me feria muito. Ela desconhece disso tudo, porque eu nunca tive essa oportunidade de conversar com ela, porque ela é uma pessoa muito difícil. E o inimigo às vezes trabalha muito na mente dela, sabe? Cegando ela mesmo. Eu oro muito mesmo para que Deus a liberte minha mãe, para que Deus transforme minha mãe. E eu liberei esse perdão, sabe? Deus tratou do meu coração, Deus tratou da minha alma, Deus arrancou toda a tristeza. E Deus fez eu entender de que da mesma forma que Ele me perdoou, Ele perdoou todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, mesmo eu não sendo merecedora. Eu tinha que perdoar também a minha mãe, mesmo ela não merecendo o meu perdão, ao meu ponto de vista, ao meu ver. Ela não merecia o meu perdão, mas Cristo me mostrou que eu tinha que perdoar, porque Ele me perdoou. E da mesma forma que Ele me perdoou, sendo eu pecadora, falha, mesmo eu não sendo digna, Ele me perdoou. Então eu tinha que liberar também o perdão, eu tinha que perdoar minha mãe por tudo que foi feito, sabe? Por tudo que eu passei e por não ter tido a mãe em que eu sempre imaginei e sonhei. E Deus cicatrizou as feridas do meu coração referente à minha mãe, sabe? Depois que eu liberei o perdão pra minha mãe, eu senti muita paz, muita paz, muita paz. Eu senti aquele peso saindo, sabe, sobre mim, sobre a minha vida. Porque a falta de perdão faz com que você venha até adoecer, sabe? Faz com que você venha ficar remoendo uma coisa, sabe, que já passou. E você fica remoendo aquilo ali, você fica sempre te trazendo a memória, sabe, daquilo, daquela situação, daquele problema, daquilo que te feriu. E Deus limpou meu coração, Deus limpou. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, graças a Deus. Eu posso conversar com ela, sabe, eu gosto de estar com a minha mãe. Tenho uma relação melhor com a minha mãe hoje, depois que eu liberei esse perdão. Sempre vou à casa dela, porque eu moro distante dela, sempre vou à casa dela, sempre ligo para saber como é que ela tá. E mesmo que ela às vezes não me trate como eu gostaria, aquilo ali não me fere mais, sabe? Aquilo não me atinge mais, sabe? Porque a ferida ela foi cicatrizada. Porque o perdão é uma decisão. Você decide perdoar, sabe? E eu decidi perdoar minha mãe. Eu decidi perdoar ela por tudo que ela havia feito, sabe? E eu sei que aquilo ali não foi ela. Eu tenho esse entendimento hoje. Hoje eu tenho esse entendimento de que tudo que ela proferia sobre a minha vida, de tudo que ela falava sobre a minha vida, todas as palavras ruins que ela lançava sobre mim, eu sei que aquilo ali não era ela, mas era algo maligno, sabe? Sendo manifesto sobre a vida dela pra me ferir de todas as formas possíveis, com palavras. E eu decidi perdoar. Foi uma decisão, porque perdoar é uma decisão, você decide perdoar. Você escolhe perdoar aquela pessoa. E Cristo faz você entender que é necessário você perdoar. Porque como que Deus vai me perdoar se eu não perdoo? Eu não sou digna, gente. Eu não sou merecedora. Mas Cristo, ele olha pra mim e ele perdoa os meus pecados. Como que eu não posso perdoar aquele que me fez mal, aquele que me fere, sabe? Eu aprendi muito com o Senhor. E Deus fez eu entender e compreender que era necessário eu perdoar, eu liberar o perdão.
E tudo melhorou, sabe, gente, depois que eu liberei esse perdão pra minha mãe, de que Deus sarou, sabe, todas as minhas feridas, o meu coração. Como eu disse pra vocês hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Eu louvo a Deus por isso, por Deus ter limpado meu coração, por eu ter liberado perdão. E não tenho mágoa, não tenho tristeza. Tudo aquilo que eu sentia, Deus arrancou de dentro de mim. E hoje eu vivo em paz, em paz, em paz mesmo, gente. E Deus me tocou muito pra vir gravar a respeito desse vídeo pra vocês. Eu não sei o que você tem dentro do teu coração, eu não sei qual é a mágoa, eu não sei qual é a tristeza, eu não sei quem te feriu, quem te machucou, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus, Ele quer que você perdoe essa pessoa. Deus quer que você libere o perdão para essa pessoa. Deus quer que você tire sobre você esse fardo pesado, porque a gente às vezes quer carregar esse fardo pesado. E Deus não, sabe? O fardo de Jesus é suave, é leve, não tem peso. O jugo de Deus é suave e o fardo dele é leve. Então, Deus não quer que você carregue esse fardo, esse peso. Deus não quer. Ele quer que você libere o perdão. Ah, Bruna, mas me feriu tanto. Ah, Bruna, mas me magoou tanto. Você não sabe, Bruna. Mas Deus quer que você perdoe. Foi muito difícil pra mim, sabe, gente? Foi muito difícil. Primeiro eu tive que reconhecer de que havia uma mágoa dentro de mim. Porque eu sempre falava, não, eu não tenho mágoa, eu não tenho tristeza da minha mãe. Mas Cristo fez eu entender de que havia assim uma mágoa, uma tristeza, sabe? Algo que deveria ser libertado e liberado. E depois eu tive que liberar o perdão, que é difícil você liberar o perdão para uma pessoa que te feriu tanto, que te magoou tanto, que te decepcionou tanto. Eu sei que é difícil, mas Deus, Ele quer que a gente libere o perdão, sabe? De que a gente perdoe aquela pessoa que nos fez mal, que nos feriu, que de alguma forma nos machucou. Eu espero do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que esse vídeo te ajude de alguma forma, sabe? Que esse vídeo, Deus venha ministrar, venha palestrar contigo e que venha te convencer, sabe? De que Ele venha tratar do teu coração, que Ele venha tratar da tua alma e de tudo aquilo que você passou, sofreu, que Ele venha cicatrizar todas as feridas, amém? Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo, tá bom? Com aquela pessoa que você sabe que tem passado pela mesma situação.